Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Pode sentar-se. Ecce est in voluntas Dei sanctificatio vestra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Caros católicos, caros irmãos, as tentações nos desapegam da terra e nos preparam para o céu, para a vida eterna. Por isso, a Igreja, na sua liturgia, por uma transição lógica, nos leva da tentação de nosso Senhor no deserto, que é a lembrança do nosso mal, a tentação que pesa sobre nós, e nos apresenta hoje a transfiguração de nosso Senhor como símbolo da nossa própria transfiguração, o símbolo do triunfo do bem sobre o mal. O triunfar alguém do mal que ferve em si e se agita em redor de si é de fato transfigurar-se e fazer triunfar o bem sobre o mal. Esse Evangelho da Transfiguração, caros fiéis, é cheio de simbolismo, cheio de significado para nós. Primeiro porque aparece Moisés e Elias, que são os dois grandes homens da antiga lei, do Antigo Testamento. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas, é o grande profeta. E também porque nosso Senhor escolhe 3 dos seus apóstolos. Eram os seus 3 diletos amigos. Nosso Senhor escolhe um lugar apartado, solitário, um alto monte, e aí nos dá vários ensinamentos. Toda a vida de nosso Senhor, as suas palavras, as suas ações, os seus gestos, até mesmo o seu silêncio, é pedagogia para nós, é ensinamento para nós. Antes de iniciar a sua paixão, que seria o contrário da transfiguração, onde toda a sua majestade e grandeza ficariam escondidas pela nuvem, pelo véu do sofrimento, do sangue, do opróbrio, de toda a humilhação que nosso Senhor iria passar no mistério da sua paixão. Antes disso, nosso Senhor quer se manifestar aos seus 3 diletos amigos, aos 3 apóstolos, manifestar-se como Ele realmente é, manifestar a sua glória de Deus, manifestar a sua majestade, manifestar toda a sua grandeza, para que eles, diante da paixão de nosso Senhor, são os mesmos apóstolos que nosso Senhor vai levar ao Horto das Oliveiras, onde nosso Senhor irá se transfigurar, não em glória, mas em sangue, em agonia, em angústia, iniciando o mistério da sua paixão. Então nosso Senhor quer fortalecer a fé, estimular a fé dos seus apóstolos, para que não perdessem a fé, apostatassem no mistério da paixão. Nós sabemos que desses 3 apenas São João não vai apostatar naquele momento da paixão, vai perseverar e vai estar diante de nosso Senhor crucificado junto com a Santíssima Virgem aos pés da cruz. Porque de fato disse nosso Senhor: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. E São João é o puro, é o virgem entre os apóstolos, e por isso ele persevera até o sacrifício do Calvário. Para efetuar essa manifestação tão gloriosa, nosso Senhor leva os seus apóstolos a um alto monte, a um lugar solitário, a um lugar distante de todo o ruído, de todo o barulho da terra, e na companhia desses 3, São Pedro, São Tiago e São João, nosso Senhor se transfigura. São Pedro, São Tiago e São João representam a viva fé, o heroísmo e a virgindade. Nosso Senhor vai ser elevado, nosso Senhor vai ficar
todo luminoso, e aí vai aparecer os grandes homens da antiga lei. Por que nosso Senhor escolhe esses 3 apóstolos? São Pedro deveria, claro, estar presente, porque ele é o primeiro chefe, é o doutor infalível da igreja que nosso Senhor quis fundar. Na pessoa de São Pedro está simbolizada todos os papas, os bispos, os sacerdotes, todos aqueles que receberam de Deus nosso Senhor a missão de perpetuar o seu ensinamento, a sua doutrina na face da terra durante os séculos. São Pedro também representa a caridade fervente. São Pedro, ele amava muito a nosso Senhor, do seu jeito. Um amor ainda imperfeito até o momento da descida do Espírito Santo, um amor ainda muito humano até receber aquele fortalecimento, até ele estar cheio do Espírito Santo e ter um amor mais firme, mas ele tinha um ímpeto fervoroso de amor a nosso Senhor. Quando nosso Senhor fala da sua paixão, ele começa a dizer: jamais, Senhor. Ele amava tanto nosso Senhor que no seu pensamento humano, ele dizia: jamais eu vou permitir que lhe suceda, que lhe maltratem, que lhe façam mal. São Pedro representa então esse amor, essa caridade para com Deus. Também nós, caros fiéis, devemos arder no fogo da caridade divina. E este amor deve ser fecundo nas boas obras. Não só na vida de piedade, mas refletida o nosso amor, a nossa piedade nas nossas boas ações, agindo bem, buscando sempre andar conforme a lei de nosso Senhor. São Tiago é o primeiro mártir, ele representa todos os mártires que iriam lhe suceder através dos séculos, todos os homens e mulheres que iriam derramar o seu sangue para confirmar a doutrina de nosso Senhor. Nele está simbolizado todos os católicos que se imolaram a Deus com o sacrifício heróico das suas vidas, derramando por amor de nosso Senhor até a última gota de sangue e de suor. São Tiago representa o próprio martírio, pois foi ele o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue por amor a nosso Senhor. Também nós, caros católicos, devemos e iremos passar por muitas angústias e tribulações nesta vida, e devemos, a exemplo dos mártires, suportar com paciência e com resignação. Por último, São João, ele é o protótipo da virgindade, não podia faltar, pois se na igreja há a fé infalível nas pessoas dos sucessores de São Pedro, se na igreja há milhares de homens e mulheres que chegaram ao heroísmo de consumir a sua vida derramando o seu sangue, também na igreja há uma grande legião de virgens, de almas puras, que agitam o estandarte da virgindade e escolheram por amor apenas a nosso Senhor crucificado. São João, então, é o selo, o símbolo da pureza, da castidade. Também nós, caros católicos, devemos buscar a pureza e a castidade de coração. E devemos perseverar nessa castidade, nessa pureza, contra todas as dificuldades, a depravação dos costumes, as modas indecentes, a imoralidade que nos cerca no mundo, etc. Então está aí representados ao lado de nosso Senhor o apostolado, o martírio e a virgindade. São eles que formam a corte de honra do Divino Mestre. E a pessoa de São Pedro, de São Tiago e São João, eles como que sintetizam a vida mesma de nosso Senhor, a vida de apóstolo, a vida de vítima e a vida de santidade sem mancha alguma. Nosso Senhor que se desgasta no seu apostolado durante 3 anos por meio da pregação dos milagres, mas toda a sua vida por meio do sofrimento, por meio da sua imolação, desde o ventre da sua Mãe Santíssima, ele já aí na catedral do ventre de Nossa Senhora é ungido sacerdote e pontífice e oferece a sua vida, os sacrifícios, os sofrimentos, a vida pobre. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, as perseguições,
ter que fugir para o Egito, ainda menino, ainda pequeno, e tantos sofrimentos, tudo isso era o apostolado de nosso Senhor, não só pela palavra, mas também pelo sofrimento. Sintetiza a sua vida de vítima, porque nosso Senhor é a propiciação, a redenção, o sacrifício, o Cordeiro verdadeiro que irá se imolar no altar da cruz por nós, e também a sua santidade, pois Ele é Deus e é puro, é virgem, é casto, é o exemplo para nós de todas as virtudes, sobretudo da pureza. A transfiguração também é para nós o símbolo da nossa própria transfiguração. Lendo com atenção esse Evangelho, nós percebemos como nosso Senhor, Ele quer nos ensinar várias coisas. A sua vida é um próprio livro aberto para nos ensinar. Nosso Senhor escolhe um lugar apartado, longe de todo o bulício humano. Nosso Senhor quer nos ensinar que para se encontrar a Deus é necessário fugir do barulho, do ruído do mundo. É na solidão interior, na vida recolhida, que nós podemos nos encontrar com Deus, nosso Senhor, ouvir a sua voz. Enquanto uma alma está entregue às preocupações do mundo, aos desvaneios, ao tumulto dos vãos pensamentos, ela fica como escravizada, a sua imaginação está cheia de distrações, ela não consegue fazer silêncio, não consegue ter recolhimento interior, e por isso Deus se torna um desconhecido para essa alma que vive com as preocupações, cheio das preocupações da terra, e não eleva a sua mente a Deus nosso Senhor. Para que o entusiasmo se apodere da nossa alma, como se apoderou da alma dos apóstolos em cima do Monte Tabor, é preciso que nós experimentemos esse Jesus glorioso, ouvirmos com os ouvidos da fé as mesmas palavras que ouviram os apóstolos: este é o meu Filho amado. Ouvirmos pela doutrina da Santa Igreja, que nos aponta sempre o Cristo glorioso, o vencedor da morte, que nós iremos celebrar no mistério pascal. Essa glória de Cristo que fascina, que atrai e dá gosto à nossa vida. Sem este gosto, a nossa vida será necessariamente rasteira, como é a vida de todos aqueles que não estão possuídos de um ideal superior, de um ideal de santidade. Por uma consequência inevitável, o homem estranho a Deus se torna também estranho a si mesmo. O conhecimento de Deus, se aproximar de Deus e ter vida íntima com Deus nosso Senhor, vida de união com Deus nosso Senhor, nos leva também a nos conhecermos a nós mesmos, a conhecermos as nossas misérias, a conhecermos o fundo mal que possui a nossa alma, que está sempre inclinada às coisas baixas e rasteiras. Quando olhamos os santos, como os santos conheciam as suas fraquezas, as suas misérias, como os santos tinham uma desconfiança de si mesmo, não confiavam nas suas forças, mas somente na força de Deus. Ao contrário da pessoa recolhida, o homem distraído, o homem mundano, ele não se conhece a si mesmo. Ele não conhece aquilo que ele precisa mudar, aquilo que ele precisa reformar na sua vida. Ele não descobre as razões das quais precisa melhorar, ele não pratica as virtudes, ele não tem vida de intimidade com Deus. Toda a sua vida decorre no esquecimento de Deus e na ignorância dos próprios defeitos. Arrasta-se miseravelmente pelos mesmos caminhos, gira sempre no labirinto de suas misérias. O homem mundano é como São Pedro. É bom, Senhor, que estejamos aqui. Esse estejamos aqui é o sentido de permanecer aqui na terra, se preocupar com as coisas daqui da terra. Por mais que seja uma experiência de Deus, nós devemos desejar a experiência do céu, que é uma experiência eterna, que é uma glória sem fim, que é uma alegria que não é passageira, que é uma vida de união com Deus para sempre. Por mais que experimentemos já aqui, na face da terra, um céu
de maneira ainda imperfeito, um céu de maneira ainda velado, nós devemos suspirar pelo céu eterno, pela vida eterna. É verdade que a vida da graça, quando estamos em graça de Deus, quando rezamos, quando temos união verdadeira com Deus, nós já experimentamos um pouco a vida do céu, que é a vida de união perfeita com Deus nosso Senhor. Devemos desabrochar essa vida espiritual, essa vida sobrenatural, com a nossa vida, com a nossa busca de santidade, para que no céu possa dar os frutos que nosso Senhor deseja. O homem está aqui na terra como num lugar de provação, para que de homem material se torne homem espiritual. E essa vida espiritual opera-se por meio da transfiguração da nossa vida. A oração é uma das armas que Deus nosso Senhor nos deu para que possamos alcançar essa transformação, essa transfiguração na nossa vida. São Felipe Neri, muitas vezes, quando rezava, ele se enchia de uma luz grandiosa e estava tão mergulhado em Deus que era a coisa mais comum do mundo que ele começasse a levitar. O seu corpo não tinha como se não tivesse mais peso. Ele começava a voar. Não tinha mais apego às coisas da terra, mas suspirava somente por Deus, nosso Senhor. Essa graça que acontece com muitos santos, de seus corpos serem alçados ao céu, acontece essa graça na nossa alma quando nós rezamos de verdade. Quando nós rezamos com fervor, com fé e com humildade. A oração, ela enche de luz a nossa mente. Quando Moisés desceu do Sinai, depois de ter conversado com Deus, nosso Senhor, Moisés estava repleto de uma luz. A sua mente estava tão cheia de Deus que saía como 2 chifres da sua cabeça em forma de luz. Não sei se os senhores já viram uma imagem de Moisés. As imagens de Moisés costumam ter chifres, 2 cornos, 2 chifres. Porque quando ele desceu do Sinai, ele estava tão repleto de Deus, a sua mente tão cheia de Deus, daquela experiência de conversar com Deus, nosso Senhor, que saía da sua cabeça aquela luz tão forte e tão radiosa. Também, caros católicos, quando nós rezamos de verdade, quando rezamos não pronunciando de maneira maquinal as nossas orações, as nossas palavras, quando temos de verdade uma vida de oração, nós temos um colóquio verdadeiro com Deus. A nossa alma também fica iluminada. É o Criador que escuta a nossa humilde voz, que acolhe os suspiros do nosso coração e que aceita os nossos desejos. Os homens do mundo, quando conseguem se encontrar com alguém importante, com um político importante, com um rei, com um presidente, logo tiram uma selfie, logo vão colocar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, porque teve a dita de estar com uma pessoa importante. Não só um político, alguém que seja importante. Temos aquela vaidade de colocar e que as pessoas vejam que estávamos com alguém importante. Colocamos nos jornais, nas redes sociais, divulgamos ter essa dita. Pela oração, caros católicos, caros fiéis, nós temos a dita de falar com Deus, nosso Senhor, aquele que é o Rei dos Reis. Nós podemos entrar em comunhão, em colóquio com Deus, quando nós quisermos, aonde quisermos, nós podemos falar com o nosso bom Deus que está no céu. Santo Tomás, quando tinha alguma dificuldade, ele rezava. E logo na sua mente vinha uma luz divina que iluminava e apagava todas as dúvidas e as incertezas. Assim também façamos nós. Quando tivermos aborrecimentos, rezemos e logo virá a calma. Quando tivermos tentações, rezemos e obteremos a vitória sobre elas. Quando tivermos dúvidas sobre a nossa religião, rezemos e obteremos de Deus a verdadeira fé.
A oração também ela enche de luz as nossas ações. Certo dia, Santa Teresinha estava na sua cela e uma noviça bateu na porta e entrou. E quando entrou, Santa Teresinha estava sentada perto da janela, mas radiante de uma luz. Um cheiro muito agradável de rosas naquela cela, os seus olhos brilhando com as suas lágrimas, o seu rosto resplandecente. Aquela noviça ficou assustada, mas teve a coragem de perguntar o que Santa Teresinha estava pensando, estava meditando. E ela estava simplesmente sentada a costurar uma roupa, uma peça. E ela respondeu: estou meditando no Pai Nosso. É tão doce chamar a Deus de Pai. Como é bom chamar a Deus de Pai. Como é bom ter um Pai. E os seus olhos brilhavam de lágrimas. Este exemplo de Santa Teresinha também serve para nós, para vós que sois mães, que passais todo o dia em casa, trabalhando, labutando, enquanto costura as roupinhas dos seus filhos, enquanto prepara a comida para o esposo, em meio às vassouras, aos espanadores, cuidando da vossa humilde e bela morada. Se as senhoras imitassem Santa Teresinha do Menino Jesus, como seria diferente? Se em meio aos trabalhos, às panelas, às vassouras, às sujeiras, se em meio à costura elevasse o coração a Deus nosso Senhor, com aquelas orações devotas que as senhoras sabem já de cor, se fizessem isso, todas as vossas ações seriam como transfiguradas, iluminadas pela presença de Deus. Este exemplo também serve para vós que trabalhais nos trabalhos duros, forçados, em meio ao barulho dos martelos, entre o rodar das máquinas, entre o estridor das serras, também, de tempo em tempo, em meio a um trabalho ou outro, lembre-se de nosso Senhor. Reze uma jaculatória, uma simples jaculatória, eleve a sua mente a Deus, ofereça a Deus nosso Senhor o seu trabalho. E como seria diferente o nosso trabalho? As nossas jornadas seriam luminosas como as vestes de nosso Senhor. Esse exemplo também serve para vós que sois estudantes e para aqueles que trabalham nos escritórios, em diversas profissões. Se a cada página que leem ou cada página que escrevem elevassem a sua alma ao céu, não somente encheriam seus livros e registros de palavras, mas encheriam de boas obras também o livro da vida eterna. Amados irmãos, a nossa vida, ela deve ser iluminada por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós amamos. A nossa vida de fé, a nossa religião, as verdades de nossa fé, elas devem iluminar as nossas ações. Toda a nossa vida deve estar iluminada por aquilo que nós cremos e amamos, aquelas verdades que nós meditamos. Eu não posso ser de nosso Senhor, eu não posso ser cristão, ser católico, somente quando eu vou à igreja, somente quando eu rezo no meu quarto. Não, toda a minha vida deve ser uma oração, um sacrifício oferecido a Deus nosso Senhor. A minha alma deve estar sempre unida a nosso Senhor. Se eu fizesse essa experiência de estar sempre elevando a minha mente a Deus, como seria diferente as minhas ações? Como seria diferente o meu trabalho, o meu estudo, o meu namoro, o meu casamento, a minha relação com os meus filhos? Como seria diferente se toda a minha vida tivesse iluminada por essa presença amorosa de Deus nosso Senhor? E ainda mais, a nossa vida de oração, de comunhão com Deus, ela deve ser transformante. Cada vez que eu rezo, cada vez que eu comungo, cada vez que eu medito, cada vez que eu entro em comunhão com nosso Senhor, a minha vida deve ser transformada, transfigurada. Certamente os apóstolos ficaram cheios daquela luz que eles contemplaram no Monte Tabor. Também a nossa vida deve ser transfigurada. Nosso Senhor diz que os homens vejam as vossas boas obras e deem glória a Deus. Não porque vamos agir por vaidade, não, mas nós vamos agir oferecendo a nosso Senhor todo o nosso dia. Aquela oração, não sei se os senhores têm o costume de rezar, o oferecimento do dia ao Sagrado Coração.
Oferecer a Deus nosso Senhor as orações, os sofrimentos, os trabalhos, as alegrias, as tristezas daquele dia, oferecer tudo a nosso Senhor. Fazer da nossa vida uma hóstia, fazer da nossa alma uma hóstia, uma vítima a nosso Senhor. E da nossa vida uma missa, um sacrifício a Deus. Estar sempre com o coração unido ao coração de Deus nosso Senhor. Se quereis vencer os vossos vícios, rezai, rezai muito. O tempo da Quaresma, a igreja vai nos inspirando, nos exortando a essa virtude da oração, que às vezes nós esquecemos. Nós temos o risco de vir à igreja e não conhecer a Deus. Deus ser alguém desconhecido para mim porque eu não rezo. Eu vivo como um pagão. Eu não me recordo de Deus durante a semana. E é conhecida já aquela frase dos santos doutores de quem reza se salva, quem não reza se condena. Preciso rezar um pouco mais na Quaresma. Se quereis vencer os vossos pecados, vossos defeitos e vossos vícios, um conselho eu vos dou: rezai o rosário de Nossa Senhora. Para vencer qualquer mazela, qualquer imperfeição, reze um rosário todos os dias. O rosário consiste na oração dos 3 mistérios do Santo Terço. O Papa João Paulo II incluiu mais um mistério, que é o mistério luminoso, mas ele mesmo falou que o rosário completo continua sendo os 3 mistérios tradicionais. Se você reza os 3 mistérios tradicionais, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, está rezando o rosário completo. Se reza os 4 mistérios, está rezando também o rosário completo, porque está incluído os 3 mistérios tradicionais. Então rezar, ter devoção a Nossa Senhora, se consagrar à Santíssima Virgem, pensar constantemente nas suas virtudes, no seu imaculado coração, ter uma vida de intimidade com a Santíssima Virgem e assim progredir no amor a Deus nosso Senhor, porque ela vai nos conduzindo a Deus, ela vai nos levando à vontade de Deus, ela vai nos levando à santidade, que é essa a vontade de Deus nosso Senhor. Também ter muita devoção ao nosso anjo da guarda. Deus nosso Senhor nos deu um anjo bom, um amigo bom. Nos momentos de dúvida, nos momentos de tentação, nos momentos de incerteza, invoque o vosso anjo da guarda. Peça ajuda, auxílio, luz ao vosso anjo para vencer todas as tentações. Peçamos a Nossa Senhora essa grande graça de adquirirmos um espírito de oração. Se já temos o hábito de rezar, busquemos rezar mais nesse tempo da Quaresma. Se eu ainda estou capengando, empurrando a minha vida espiritual com a barriga, faço o firme propósito de nessa Quaresma começar a ter uma vida de intimidade com Deus, a ter uma vida de oração, a forçar a vontade, mesmo com preguiça, mesmo com desânimo, mesmo com distrações, mesmo sem fervor, perseverar na oração, adquirir o hábito bom de rezar, de pensar constantemente em Deus nosso Senhor, e assim a nossa vida vai sendo transfigurada. No dia do nosso batismo, foi selada na nossa alma a imagem de nosso Senhor. No instante que nós fomos batizados, o Pai do céu poderia olhar para a terra, para a nossa alma e dizer: eis aí o meu Filho amado. Mas o que acontece é que durante toda a nossa vida nós vamos borrando pelo pecado essa imagem de nosso Senhor na nossa alma. A luta de toda a nossa vida é conservar a pureza do batismo. A luta de toda a nossa vida é imprimir cada vez mais, estampar cada vez mais na nossa alma a imagem de nosso Senhor, o Filho de Deus. É essa a nossa luta. Busquemos conservar a graça do batismo e, para aqueles que perderam, reconquistar a graça batismal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.